O conceito de amor romântico permeia o imaginário humano nos últimos séculos. Ele mudou com a história, com os costumes, com a cultura e hoje é atravessado por um contexto pós-moderno marcado pelo capitalismo, pela racionalidade e principalmente pela tecnologia. Essas forças transformaram a maneira como nos relacionamos e os aplicativos de encontro se tornaram, talvez, o cenário mais evidente dessas mudanças. Agora, quando a gente pensa em amor, logo vem à cabeça aquele encontro digno de comédia romântica, mas ele também pode nascer de um simples deslizar de dedo. Mas o que isso significa para nós? Quais as consequências do imediatismo e da superficialidade promovidas pelo uso intensivo? E até que ponto o digital fica contido no aparelho? A gente vive em uma economia de excesso, de possibilidades infinitas, de estímulos constantes. E quando tudo parece substituível, nós mesmos começamos a esperar sempre algo melhor, né? Mais bonito, mais interessante, até mais compatível. Isso muda profundamente a forma como percebemos o outro até. Os aplicativos de namoro surgem exatamente para suprir essa demanda excessiva, também nos relacionamentos. Se você nunca usou um aplicativo de relacionamento, muito provavelmente conhece alguém que sim. Até porque só o Tinder, segundo o Match Group, ultrapassa 75 milhões de usuários e o Brasil é o terceiro maior mercado. Eu sou a Milena. E eu sou a Rafa. Nós somos repórteres do Código Lead. Nesse podcast, a gente vai te contar como os aplicativos de relacionamento estão remodelando o amor no século XXI. O primeiro aplicativo de relacionamento surgiu em 2009, o Grindr, criado para conectar homens gays, e ele permanece relevante, com mais de 14,7 milhões de usuários ativos, segundo o Statista. O Grindr funciona como um grande painel de perfis próximos de ti. Caso haja interesse em alguma pessoa, o chat dos usuários é aberto para mensagens. Não tem um sistema de demonstração de interesse prévio, ou seja, todos estão disponíveis para possíveis abordagens. Uma coisa que eu acho bizarra é que meio que parece um cardápio de um restaurante, sabe? Tipo, tu abre o aplicativo e tem vários quadrados, tipo um feed do Instagram daquele mais antigo que era em quadrados. E tu pode meio que filtrar por posição sexual, por idade, por... Tem vários filtros assim, sabe? O Lucas é um homem gay, de 20 anos, esse que vocês acabaram de escutar. E ele usa o Grindr desde 2023, quando ele tinha 18. Para muitas pessoas, esse modelo oferece algo essencial, que é a certeza de que outra pessoa tem interesse, no sentido de que tu tem certeza que ela gosta de homens, por exemplo. A validação mínima para se aproximar, que é algo que no mundo offline pode ser difícil ou até vergonhoso. Quando a gente fala de validação nos aplicativos, isso não surge do nada, né? Muitas vezes vem de um histórico afetivo desigual de quem cresceu sentindo que não cabia nos espaços do desejo e que não tinha as mesmas experiências que o restante do grupo. Como uma pessoa gay, na nossa sociedade, eu nunca tive muito relacionamentos, principalmente no ensino médio, sabe? Eu nunca tive, sei lá, um namoradinho, alguma coisa assim, como vocês deviam ter tido, sabe? Por exemplo, minhas amigas sempre tiveram namorados no ensino médio e eu sempre ficava meio pra trás, sabe? Então, justamente, eu procurava meio que o que eu perdi na minha adolescência, entende? Esse sistema de chat aberto não funcionou para o público hétero, principalmente para mulheres, provavelmente relacionado ao tabu de que o homem tem que tomar a iniciativa primeiro, né? O Tinder foi desenvolvido, então, pelo HatMatch em 2012, em um campus universitário e, graças ao sucesso absoluto, ele foi lançado ao público geral. No final de 2013, o aplicativo já processava 350 milhões de swipes, aproximadamente 4 mil por segundo. O grande diferencial era o match, o encontro entre dois sims. Isso muda tudo, porque elimina, quase que por completo, o medo da rejeição. A Mariane tem 27 anos e ela usa o Tinder desde 2017, quando ela tinha 18. Então o aplicativo é uma presença bastante constante na vida dela. Quando ela sai com as amigas, ela sempre conversa sobre as interações que tiveram nos aplicativos, sobre os matches que elas deram. E ela trata como se fosse uma rede social. Entra no app depois de passar pelo Insta, pelo TikTok, pelo Twitter. Ela não procura especificamente um relacionamento sério, porém ela está aberta para novas experiências. E, na verdade, esse foi o principal motivo pelo qual ela baixou o aplicativo em primeiro lugar. Ela buscava experiências que, às vezes, o método tradicional não estava suprindo. Pra mim, era extremamente confortável o aplicativo, porque, tipo assim, eu já tinha noção que a pessoa tinha desejo em mim. E isso, pra mim, também, talvez,
complexo, porque eu faço, assim, um debate de gênero, raça, e tem isso, assim, de pensar que existe uma questão, tipo, de que a gente fala da solidão da mulher negra, e eu entendo que, tipo, que ali eu me sinto confortável, porque, tipo, não vai rolar essa rejeição de cara, porque tu tá vendo que a pessoa te curtiu. E essa fala, ela traz algo muito profundo, né? A ideia de que, para muitas pessoas, o aplicativo ele não é só sobre conhecer alguém. É também sobre ser vista, ser desejada, ter uma prova, mesmo que mínima, de que existe alguém ali dizendo eu te escolho. Exatamente. E quando a gente fala especialmente para mulheres negras, isso ganha uma outra camada, em função do racismo estrutural, que coloca a mulher negra historicamente fora do lugar de amor, né? Total. E até na fala da entrevistada, quando ela diz que era extremamente confortável usar o Tinder porque ela já tinha noção de que a pessoa tinha um desejo nela, ela tá revelando como o aplicativo vira quase um ambiente controlado, onde a rejeição ela é meio que filtrada antes de acontecer. Exatamente. Até porque no Tinder, antes de você falar com alguém, você já recebeu um match. Ou seja, todo aquele papo de será que vão me achar bonita? Será que vão me querer? Que trava muita gente na relação cara a cara. Isso tá resolvido, já chegou filtrado pra ti. E para as mulheres negras, isso tem um peso muito diferente, porque a rejeição não é só individual. Muitas vezes ela é racializada. E olha que curioso, enquanto a gente falou agora da mulher negra e esse desejo por validação, lá no começo a gente teve a fala do Lucas, que é um homem gay, e que usa o aplicativo para reviver uma adolescência que ele não pôde ter. Ou seja, os aplicativos eles acabam funcionando até como lugares onde a gente tenta consertar ausências. E tudo isso é dentro de uma lógica que é, ao mesmo tempo, libertadora, mas também não dá para esquecer que é super moldada pelo capitalismo, pela performance, pelas escolhas rápidas e pela ideia de que sempre pode existir alguém melhor, a um deslize de dedos. Quando eu vejo ali o diagnóstico de aplicativos que eu usei naquela semana, ele tá ali, porque daí tô assim, sem fazer nada, entrei no Instagram, entrei no Twitter, tipo, agora é o momento de entrar pra ver, assim. O Tinder coleciona mais de 55 bilhões de matches, segundo dados divulgados pela plataforma. E é importantíssimo a gente lembrar que esse meio não é um meio neutro. É uma empresa com objetivos e metas que precisa lucrar independentemente da forma que isso acontece. Essa plataforma lucrou 1,24 bilhão de dólares em 2024. E a indústria dos aplicativos, no geral, faturou 6,2 bilhões no mesmo ano, segundo o Business of Apps. E esse lucro vem de diversas maneiras. O modelo de negócio do Tinder ele é baseado no conceito freemium, que consiste em basicamente oferecer uma versão gratuita de um produto ou serviço com a opção de pagar por recursos adicionais, né, funcionalidades aprimoradas ou maior capacidade. E a partir disso tem ferramentas que enriquecem o uso e são disponibilizadas mediante pagamento, como super like, curtidas ilimitadas, modo anônimo também, ver quem te curtiu e mandar mensagens antes do match. Então, esse usuário que deseja acatar o plano pode escolher entre 3 opções, que é o Tinder Plus, o Tinder Gold e o Tinder Platinum. E esses planos têm valores que variam de R$ 18,99 a R$ 64,99 ao mês. Dessa forma, a prioridade dentro do aplicativo e agora a audiência fica em choque total, a preferência é de quem tem dinheiro. E além do sistema de assinaturas, outra questão muito importante influencia o financeiro dos aplicativos. O contexto atual que a gente vive é um que a riqueza de informações disponíveis cria a pobreza de atenção. E isso torna essa atenção uma moeda valiosa e disputada constantemente. O Tinder ele lucra com o tempo consumido dentro dos aplicativos, então estratégias que retêm o interesse do usuário estão muito presentes na interface e na lógica do aplicativo, principalmente dos matches. Ou seja, quanto mais likes, mais dados, mais recorrência e mais dinheiro. Exatamente. Além de que se reproduz no aplicativo uma característica marcante da sociedade capitalista: a busca por cada vez mais, o aguardo de que algo melhor sempre vai vir. E quanto mais você arrasta as pessoas, mais pessoas aparecem, como um ciclo sem fim. Quase como um feed do Instagram ou a For You do TikTok. Quanto mais tu rola, parece que não acaba nunca. E quando tu repara no tempo, passou, não sei, 2, 3 horas, e tu nem percebeu, só nesse doom scrolling, que é aquele uso infinito, tu ficar rolando e rolando de forma quase compulsiva. Ou seja, é usada uma lógica de gamificação das relações. E o que seria a gamificação das relações? Ele é a aplicação de elementos de jogos em outros contextos para aumentar o engajamento e a motivação. Essa característica, que inclusive transparece nas estratégias de comunicação do Tinder, ela transforma o uso em praticamente uma brincadeira. E não que não deva ser leve, mas acaba colaborando para essa ideia de superficialização das relações, né?
E eu vejo sim, né, que tem uma diferença de quando, tipo, lá em 2017 pra hoje em 2025, sim. Tanto da interface do aplicativo, mas os usuários, né, e dos outros aplicativos que foram surgindo com o tempo. O Match Group, que é o responsável pelo Tinder, também mantém mais outras 10 plataformas de namoro, cada uma com a sua especificidade, como Hinge, Plenty of Fish e OkCupid, que são um pouco menos conhecidas aqui no Brasil, mas também estão presentes. E também conta com espaços únicos para pessoas negras, que é o BLK, e para pessoas latinas, que é o XPA. E além desses, Rafa, o Happn, Bumble, Badoo e o Inner Circle são alguns exemplos de plataformas de outros desenvolvedores. Então, são diversos aplicativos que estão disponíveis com diferentes aplicações, focos, funcionamentos e comunidades. Para entender como tudo isso afeta as relações, chamamos Monique Navarro, psicóloga formada pela Universidade Federal de Pelotas e doutoranda na URGS. Ela estuda diferentes tipos de afetos, especificamente o amor contemporâneo e a influência dos aplicativos de namoro nesse sentimento todo. O aplicativo, ele acaba nos apresentando a realidade de um modo dicotômico, binário, né? Sim ou não, sem meio termos, no caso. Então, ele acaba reduzindo a complexidade dos encontros nessa configuração. E então, quando reduzimos essa complexidade de uma pessoa, um sim ou não, baseado na foto, numa bio de 3, 2 linhas ou até 100 bio, então a gente simplifica uma complexidade que é gigante. A Monique entende que a barreira entre o digital e o real é fluida, ela está se construindo e se movimentando o tempo todo. Então, a incidência desses ambientes entre si também é muito constante. O que muda é a materialidade da conexão. A tela se torna um filtro, uma intermediária e uma produtora da experiência. Logo, o uso dentro do aplicativo tem efeitos na maneira como pensamos e interfere diretamente nas nossas expectativas sobre relações com o mundo. E quando a lógica por trás dos matches transborda para a realidade, o resultado é a superficialização das relações, que são muito complexas, o que implica em um empobrecimento afetivo que simplifica decisões profundas, porque o universo que compõe o outro é reduzido a somente um perfil. É reduzido a uma primeira impressão, sem a chance de aprofundar a conexão, porque essa lógica é de sim ou não. Pois é, e a partir do momento que não é um sim imediato, é um não. Essa lógica dicotômica deixa de acatar todos os meio-termos que compõem uma pessoa. Tu decide se tu quer ela ou não, com base em algumas fotos e na bio, que, querendo ou não consegue abranger tudo que compõe uma personalidade, né? E a partir disso, surgem outras problematizações, como, por exemplo, o famoso ghosting, que, pra quem não sabe, é quando tu para de responder alguém pra dar fim a uma relação. Dentro dos aplicativos de relacionamento, o primeiro sinal de desinteresse, o primeiro problema, entre aspas, porque tu nem tem um problema de fato ali, né? Porque tu nem conheceu a pessoa, a tentação de se retirar dessa situação e seguir em frente em busca de um outro match perfeito, de um match idealizado, ela é muito forte. Porque isso dificulta o modo como compreendemos as nuances do outro. Isso nos torna mais impacientes com os processos lentos de construção de vínculo. Isso nos torna mais incapazes a lidar com a frustração, com a distância do outro. Isso nos torna intolerante àquilo que é incompreensível num primeiro momento. E o que isso acaba produzindo comportamentos de descartes mais efetivos para não lidar com isso, para não lidar com essa diferença. E quando a gente fala de aplicativos de relacionamento, não dá para ignorar que eles também podem gerar encontros reais, afetos reais e até histórias duradouras. A Bártira é um ótimo exemplo disso. Ela é brasileira, se mudou para o Canadá em 2024 e, como muita gente que muda de país, ela chegou lá disposta a conhecer gente nova, ficar menos sozinha e até, por que não, namorar, né? Ela baixou o Tinder e no segundo encontro que ela marcou, ela já conheceu o noivo. Meu Deus. No segundo encontro. Tem que ter muita sorte. E o mais curioso é que ela mesma diz que essa conexão provavelmente não teria acontecido por métodos tradicionais. Eles moravam em regiões opostas da cidade, não frequentavam os mesmos lugares, enfim, eram duas pessoas que dificilmente se cruzariam na vida offline. E aí também entra um ponto muito importante dos aplicativos, que é essa capacidade de furar bolhas. Porque é diferente do círculo social clássico, que é trabalho, amigo de amigos, faculdade. O Tinder abre um mapa inteiro de possibilidades.
geográficos, culturais, sociais, enfim. Os aplicativos podem expandir horizontes mesmo. Você conhece gente que não estaria na sua rotina, descobre afinidades inesperadas, cruza com histórias completamente diferentes da sua e até dá chance para uma pessoa que provavelmente tu não daria se fosse numa relação cara a cara. E isso, quando é usado com consciência, pode ser muito positivo. E também tem o recorte da experiência internacional da Bártira. Ela comenta sobre a diferença cultural fora do Brasil e como isso influenciou o uso do aplicativo. Principalmente pela questão da diferença cultural, acho que a galera é muito mais contida, digamos assim, é muito mais difícil de fazer amigo, né? Culturalmente também eu sinto que as pessoas aqui separam muito, tipo assim, tu é meu amigo no trabalho, tu é meu amigo da escola, entendeu? Eu sinto que no Brasil a gente é muito mais aberto. Eu acho essa fala dela muito boa, porque mostra algo que a gente nem sempre pensa, que é o Tinder para imigrantes, para expatriados, para estudantes internacionais, e como ele vira uma ferramenta de aproximação, num ambiente que às vezes pode ser fio, restrito, super segmentado, como o Canadá era para Bártira. E se no Brasil a gente é mais caloroso, expansivo, lá fora tem essa coisa rígida dos círculos sociais, né? A Bártira usou o aplicativo justamente para atravessar essas barreiras culturais e encontrou um noivo. Mas aí também tem um outro lado da conversa que a gente tem que pensar, que para essa história virar positiva, que nem a da Bártira, também tem muito de como a gente usa, do que a gente vai procurar quando entra no aplicativo e como que a gente vai se expor nele. Inclusive se a gente tá aberto também pro que vem depois do match. Exatamente. Um uso mais ético e afetivo dessas tecnologias, considerando as nossas vulnerabilidades e as dos outros, significa, nesse primeiro momento, entender que do outro lado da tela, que o match, né, é uma pessoa real, com suas próprias inseguranças, expectativas, com as suas próprias necessidades, com a sua vida, com as suas demandas, seus vínculos, seu tempo. Acho que pensando em tudo isso, ser ético no digital significa lembrar que o match não é só uma foto, uma bio, é uma pessoa. E ambas, tanto a Monique quanto a Bártira, tocam num ponto muito essencial. Às vezes a gente age como se a tela anestesiasse a nossa empatia. Mas ali atrás tem alguém lidando com dúvidas, com expectativas e com a mesma vontade de ser visto que move você, que tá aí usando o Tinder, que tá aí usando o Grindr, que tá aí usando o Bumble, ou sei lá o que você usa. E também a mesma vontade que move o Lucas, a Bártira e a Mariane. E esse ético afetivo, ele é bonito porque ele desloca o foco da performance, que é tão forte nos aplicativos, pro cuidado. É quase um lembrete. Não trate o match como um afago para autoestima. Trate como um encontro e também deixa claro que muitas vezes a lógica acelerada não deixa. Tem tempo envolvido, tem vida, tem vulnerabilidade compartilhada. O amor hoje é plural. Ele é negociado e ele tá em tensão constante, né? Então a gente vive um momento de transição. Ainda carregamos, sim, o ideal do amor romântico, mas também podemos perceber que estamos criando novas formas de se relacionar, que sejam mais compatíveis com nossos desejos, nossas individualidades, nossas liberdades, entre aspas, né? E com a sociedade digital que vivemos hoje. E eu acho linda essa imagem. O amor, ele não morreu, né? Ele só trocou de embalagem. Ele continua sendo amor, só que mediado. Às vezes mais pragmático, às vezes mais rápido e às vezes até mais consciente. E às vezes mais possível também, né? Porque mesmo que comece com um oi, tudo bem, com seu pai caiu do céu, porque você é um anjo. Não, seu pai é um padeiro, porque você é um sonho. Mesmo que comece assim, pode ser muito, muito possível. E talvez a grande pergunta não seja o que os aplicativos estão fazendo com o amor, mas o que a gente está fazendo com eles. Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. A gente fica por aqui. E caso você queira compartilhar a sua história, caso você tenha se identificado com alguma história, manda pra gente no Insta do Código Lid, que a gente vai amar saber.